Olá, bem-vindo ao Chama de Baphomet, o seu canal sobre satanismo de Lavei. Eu sou a Azazel e estou aqui com o Samael para tirarmos umas discussões sobre umas coisinhas interessantes. Oi a todos. Na real, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o templo satânico, né? Que é um pouquinho diferente da Church of Satan, ou da Igreja de Satã de Lavei que nós estudamos, né? Explicar para quem não conhece, que a gente viu que tem gente que não conhece, dar uma introdução, né, sobre isso, de repente dar a nossa opinião também. E, né, esperamos que fique ao agrado de todos. Bom, há um tempo atrás, não muito, é meio recente, eu estava matutando aqui com a Azazel e ele me citou, né, sobre, não, mas tem um templo satânico e eu não sei como, eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu fiquei curioso, falei, como eu deixei isso passar do meu radar, né? Mas não é pra menos, porque o satanismo de Lavei, eu dei um tempo nos seus estudos, né? Eu fiquei alguns anos ausente. E, se não me engano, foi fundado em 2013, por aí, é recente, é bem recente, tipo, foi feito ontem, assim, sabe? Em perspectiva de tempo, dessas coisas conforme são criadas. Do templo satânico, né? Isso, o templo satânico. E eu sempre conheci ali o ensinamento de Lavei e algumas vertentes. Mas enfim, o que é o templo satânico? Para quem não sabe, tá? Existe essa religião, né, vamos botar entre aspas aqui, nova, que é o templo satânico, que não é a mesma coisa que a igreja de Satã ou satanismo moderno. Na real, são duas coisas diferentes. Mas uma não tem interferência diretamente no conceito e nos princípios da outra. Na real, a gente fala um pouquinho mais sobre isso no final, mas a gente acha que as duas não tem problema nenhum em coexistir. Mas enfim, o templo satânico é um movimento barra religião, barra igreja, barra organização, que seja, americano, né? Com sede em Salem, Massachusetts. É muito sexy quem consegue falar isso de primeira. Enfim. E segundo aqui, falando do Wikipedia, porque é bem simples, é bem simplificado, eu não preciso criar um texto para isso. Sua missão é encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas. O grupo foi co-criado por Lucien Greaves, porta-voz da organização, e Malcolm Jarrow. Acho que pronunciei certo. O templo satânico utiliza sátira, teatro, humor e ações legais em suas campanhas públicas para gerar atenção e fazer as pessoas reavaliarem medos e percepções, e destacar a hipocrisia religiosa e a usurpação da liberdade religiosa. E são ateus, basicamente. E agnósticos. Pra quem não... Eu acho incrível como a gente pelo menos eu às vezes sinto necessidade de explicar coisas que o Wikipedia é auto-explicativo, mas esse grupo, por que eu tô falando do Wikipedia também? Porque assim, não tem mais o que explicar. Esse grupo é tão simples de entender que uma simples folha descreve eles todinho. Basicamente, essa galera, eu quando descobri, primeiro eu achei até que era um tipo de oposição, algo diferente de Lavei, mas não, eles são muito demais. Porque assim, eles são um pessoal assim, inclusive tem um filme, né? Um filme, um documentário recente que eu recomendo todos assistirem, que é muito bacana, divertido, interessante. E assim, basicamente, pelo que eu me lembro ali, tudo começou quando lá nos Estados Unidos, lá nos States, né? Lá o governo ergueu um monumento lá, uma estátua, uma pedra com os 10 mandamentos bíblicos, né? Alguma coisa assim. E, né, o cara do templo satânico, né? Ele falou, ele ficou puto da cara, né? Ele falou, caralho, na instituição lá, o governo diz que não pode ter essas coisas assim religiosas, porque, né, a sociedade é diversa, né? Tipo, ele levou pro pensamento de que não tá na lei isso, que não pode, sabe? E ele pensa assim, basicamente foi mó legal isso que aconteceu, foi bem marcante pra eles, porque eles criaram uma estátua de Baphomet, né, de bronze, assim, linda, e basicamente deu toda uma briga e tal, mas faz muito sentido também a briga deles, porque na real era tipo assim, olha,
os políticos falavam que não tinha nada a ver com o poder religioso na política. Mas eles meio que chegavam e diziam, bom, já que não tem nada a ver, prove para nós. Coloque esse monumento de Baphomet para provar que não tem nada a ver e que vocês não estão botando o seu pensamento religioso na política. E era engraçado que tipo, não, se isso aí é coisa do diabo, não vamos colocar. Tipo, ou seja, foi muito bacana assim a ideia deles, a sacada deles. E sobre a questão do ponto de vista satanista, eles não acreditam em coisas do além, eles não acreditam em deuses. E o Satanás para eles, assim como o Lavey, a visão é bem parecida. É tudo não chega a ser arquétipo, mas é tudo, como mesmo no Wikipedia diz, um teatro. Eles usam a imagem satânica como uma afronta à forma predatória da religião, assim, de forma que ela se impõe e coloca sua sombra manipulativa nas coisas, incluindo a política. Então eles usam a imagem de Satanás justamente como uma afronta. Eu acho isso genial. Eles geralmente saem na rua também, né, mostrando, fazem discurso também, né? Não, e assim, se você parar pra pensar, essa foi tipo a mesma tática de Lavey, né? Ele também usou dessa tática da imagem satânica para divulgar sua filosofia, seus estudos, seja o que for. E, bom, conforme eu estava pesquisando, eu achei algumas coisas que a Church of Satan e o Satanic Temple, né? São duas coisas diferentes, mas elas não têm uma relação muito boa entre elas, tá? Que isso fique bem claro. Nos ensinamentos de Lavey diz que a gente tem que procurar o que é melhor para nós, né? Basicamente assim, dizendo. E o Satanic Temple é muito de tipo assim, olha, vamos liberar o direito para as pessoas, separem religião das coisas e etc, né? Mas tipo, vamos ser liberais, vamos dizer assim, né? E Lavey emprega muito o pensamento, você tem que fazer as coisas para você e ignore a massa como o gado, como é dito, né, entre aspas, né? Então, eles, entre seus líderes ali, tem esse conflito ali, mas, sendo bem sincero, a gente achou bem interessante e não vê motivo, assim, por que um satanista não deveria apoiar o movimento e a causa do templo satânico. Sim. Tanto é que eu lembro de um vídeo que a gente falou antigo sobre a questão de política, né? Sim. Pode entrar naquele contexto, porque o propósito do movimento do templo satânico, pelo que eu entendi, parece mais político do que religioso ou filosófico ou qualquer outra coisa. E eu acho que isso, se você parar pra pensar, eles são o quê? Eles acham que você... não tô manifestando minha opinião sobre o aborto, tá? Mas eles são tipo, se a pessoa ela tem que ter o direito de abortar, senão ela tem até aquele discurso lá que ela morre em clínicas, não sei o que, não deve ser algo proibido. A pessoa tem que ter direito de opinião religiosa. Basicamente ela quer que tire os conceitos religiosos do que as pessoas devem ou não fazer, né, politicamente falando, entende? É uma pergunta, uma pessoa pode, por exemplo, assim, ter o satanismo de Lavey como para si, como religião, filosofia, e também ser do templo satânico, tipo, como o seu modo de expressar a sua política, não sei o que seja. Bom, a gente está tentando entrar em contato com alguém, eu mandei e-mail e algumas mensagens para ver se consegui alguma resposta, mas ainda eu não tive resposta para saber diretamente de alguém de lá que possa me dizer, ou alguém que tenha um conhecimento maior sobre o templo satânico. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu dei uma estudada, e como os conceitos assim, e o que você pode ver do templo satânico é tão raso, tipo, não é uma coisa profunda. É tipo assim, a gente é a favor disso, pronto. Basicamente é isso. Se você vai no site deles, é tipo isso. A gente é a favor disso aqui. A gente não apoia muito lá o Church of Satan e a gente é isso. Mas lá no site tem uma coisa que diz assim, tipo um FAQ, né? Umas perguntas frequentes e fala assim, o que tem diferente de outros tipos de satanismo, né? E eles falam que eles também empregam para tirar a imagem ruim, não ruim, assim, mas esses preceitos, né, do satanismo, e que eles convidam, né, outros pensamentos, outros grupos satanistas, né, a compartilhar de suas atividades, assim, é algo assim. E eu vejo o seguinte, tá?
Eu não acho que um movimento tem que... Isso é minha opinião, tá? Isso é nossa, na real. Né? Sim. Não estamos dizendo que é verdade, mas assim, eu acho que você pode muito bem ser um satanista, praticante dos ensinamentos de Anton LaVey e todo o seu conceito filosófico, de ser assumido de tipo Church of Satan da vida, como também pode apoiar a causa do templo satânico. Porque para pensar o seguinte: se você é uma pessoa que concorda com essas lutas, por exemplo, eu sou, né, na minha vida eu sou assim de tipo querer usar imagens, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de camisetas com imagens polêmicas, nós gostamos e tudo mais. Sou um cara que, né, eu, naturalmente não sou muito da igreja, né? Por que será? Talvez porque eu seja satanista, não sei. Mas, assim, eu respeito, na real. Eu sou do tipo assim, por exemplo, quando eu vejo uma igreja, tô andando na rua, eu vejo uma igreja, eu não fico com raiva, tipo, isso não devia existir. Eu não penso isso. Mas o que eu penso é o seguinte: quando essa igreja tá tipo 11 horas da noite berrando os seus louvores de Deus, e isso eu fico puto. Então eu acho que assim, desde que deixa de ser algo para um grupo específico, interfira na vida das outras pessoas sem saber se elas querem aquilo ou não, isso sim deve deixar de existir, sabe? E eu acho a causa do templo satânico justo, digamos assim. Eu acho que, no meu ponto de vista, não tem por que eu não apoiar a causa deles. Então quer dizer que nós apoiamos, né? Sim, eu acho que sim, sabe? É muito cedo, a gente pode... Eu gosto da ideia, eu gosto do... eu gostei bastante. Eu gostei deles também, mas eu acho que é muito cedo a gente julgar, porque, como eu disse, é um conteúdo muito raso, sabe? Não é como tipo, você quer estudar satanismo de LaVey, tem diversos livros e tópicos, e LaVey mesmo escreveu livros, e ele cita livros de gente que escreveu livros que inspiraram ele a criar seus livros, e tipo, é uma camada atrás de camada. O templo satânico é uma página que daria 2 folhas impressas no seu site, sabe? Não tem muito pra se cavar lá, não é uma coisa... É difícil saber, sem ser diretamente de um integrante, exatamente qual é o objetivo e a visão deles. Mas eu pude ver que eles não são muito de misturar com a veia. Na real, eu acho que a Church of Satan meio que fica com um pouco de... Essa é a impressão que eu tive, de ciúmes, assim, porque pelo que eu vi, o movimento satânico mais famoso e com mais integrantes foi o templo satânico. Tipo, ele, até antes da sua criação, era a Church of Satan, mas quando o templo satânico surgiu, tipo, deu um boom, assim, pelo mundo todo, sabe? Por isso que eu falei, nossa, como é que tem uma coisa que todo mundo tá ouvindo falar e eu nem fazia ideia. Mas enfim, de qualquer forma, dá uma olhada, assistam... Vamos deixar os links também aqui embaixo das coisas. Sim, a gente deixa uns links aqui, tá? O site deles está em inglês, mas joga um Google Tradutor ali que fica tudo ok. Assistam o documentário, Hail Satan, é muito bacana, é muito interessante, muito divertido, e vale a pena dar uma olhada, assim. E eu não acho que o seu pensamento, se você é uma pessoa satanista aberta a novas visões, assim, porque uma vez no vídeo do pensamento político eu disse, né, que olha, não faz sentido você ser satanista, você querer A e apoiar coisas políticas que proíbem A e reforçam B, sabe? Então eu acho que é um pensamento, o que o templo satânico emprega, eu acho que abrange todas as suas vertentes satanistas, sabe? Tipo, desde LaVey a Templo de Sete, eu acho que não tem por que ver com maus olhos a causa do templo satânico, entende? Por exemplo, eu gostaria de viver em uma sociedade onde eu posso usar um símbolo de Bafomé com orgulho, sabe? A pessoa não vai me apedrejar por isso. Infelizmente a gente vive numa realidade onde uma menina, não lembro daquele caso, acho que ela tinha 16 anos lá, foi apedrejada lá pelo pessoal da igreja lá porque ela tava com roupa do culto umbandista. Nossa. Sabe? Eu não quero viver numa sociedade assim. Então eu acho que é um pensamento bem bacana por parte deles. E sugiro a todos aqui do canal dar uma olhada, dar uma chance ao templo satânico. Também não estamos falando que agora a gente vai apoiar tudo do templo satânico. Não, o que eu estou dizendo é que a causa deles é bem interessante.
e que vale a pena dar uma olhada. E basicamente era isso. A gente só queria apresentar aqui o templo satânico, dizer que não é a mesma coisa que o satanismo de Lavey. A gente tem que fazer um vídeo também sobre as vertentes satanistas, tá? Tem vários tipos de satanismo, vários Tem estilos. várias vertentes, assim, né? Como o cristianismo tem suas várias vertentes, né? Não, mas você não e não é como o cristianismo, porque tipo assim, é que nem você chegar pra uma pessoa de religião e falar assim, eu vou à igreja, e ela diz, qual igreja? O satanismo hoje em dia é tipo isso, você fala, eu sou satanista. Mas você tem que perguntar qual satanista você é. Você é satanista laveiano? Você é do templo de Sete? Você é ateísta? Qual satanismo você acredita, você segue, você pratica, você estuda? Essa seria a pergunta correta. Mas de todas elas, uma coisa a gente tem que assumir, admitir, que o movimento mais ativo atualmente e com uma causa mais, que eu acho que pode acolher o maior número de pessoas, é o templo satânico. Porque a imagem... Opa, meu celular tá louco. A imagem satânica que eles empregam é totalmente teatral. Ou seja, basta você ser um ateu que não tem medo de historinhas. Mostrando suas fotos. Isso aqui é o diabo, tá? Eu não falei nada disso, mas tudo bem. Isso é o diabo no meu celular. Mas enfim, eles usam tudo como algo teatral. E não tenho por que temer a causa do templo satânico. Então, tipo, é muito bacana. Acho que qualquer um pode apoiar a causa deles, qualquer um pode admirar o que eles fazem, assim. E eu acho que é uma boa porta, inclusive uma boa porta de entrada ao satanismo, ocultismo / paganismo, que seja, de forma geral. Porque ele é muito leve para qualquer tipo de pessoa. Enfim, é conhecimento para todos. Isso aí. Bom, é isso. Acho que não tem mais nada para dizer. Obrigado a todos. Espero que gostem do conteúdo e dêem uma olhada nos links. Sim, vamos deixar os links para você de tudinho certinho, tá? É isso. Então valeu. era isso. Vai. Até mais, gente.